A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor, desta feita com muita alegria para trazer aqui uma síntese da nossa lição. Uma síntese da nossa lição que traz o título Crendo nas ordenanças de Cristo à Igreja. Tá? Então, eu achei por bem trazer essa lição para os irmãos, porque alguns irmãos não participaram dessa lição, e eu vejo que é de suma importância estudar sobre essas duas ordenanças. A priori, nós vamos falar sobre essas duas ordenanças. Qual que são elas? O batismo nas águas e a Santa Ceia, que nós costumamos chamar a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. Vamos aqui para um versículo da Palavra do Senhor. O versículo é o texto base, que está em Mateus capítulo número 28, versículo de número 19. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero aproveitar a oportunidade também e citar o versículo de número 19. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos aqui também a leitura base que fala da ceia do Senhor, que nós queremos aqui principiar. Lucas capítulo de número 19, capítulo de número 22 e o versículo de número 19, que diz assim: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Eu já quero principiar falando aqui nessa introdução que se Cristo ele estava falando que era para comer e que era para beber em memória, nós já vemos aqui que ele não estava se referindo propriamente ao seu corpo de uma forma literal, mas de uma forma figurada. Porque se ele estivesse falando de uma forma literal, logo ele não poderia estar ali. Ele tinha que tirar um pedaço da sua carne e entregar. Então, já desmistificando, já esclarecendo essa questão que algumas pessoas, somente a igreja romana, acredita na transubstanciação, acredita que o corpo do Senhor, né, é uma linguagem filosófica de Agostinho, que o corpo do Senhor se transformava, ou melhor, aquele pão se transformava no corpo do Senhor e o vinho se transformava no próprio sangue do Senhor. Eu já vi até alguém dizer que acontecia um milagre em cada Eucaristia, devido a esse pensamento que não é bíblico, não suporta o exame bíblico. Mas vamos também para a nossa meditação. Nossa meditação diz assim, olha: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, nós vamos já para o princípio aqui da nossa lição, que fala sobre ordenança, não sacramento. Querido, a igreja romana, ela acredita que o batismo é um sacramento. O sacramento é algo que tem poder salvífico. São um conjunto de elementos que traz salvação para alguém. Não é o que nós acreditamos. Nós acreditamos que o batismo é ordenança. O Senhor Jesus Cristo ele deu ordem para que nós
efetuemos batismo. É por isso que em nossas igrejas a gente efetua também o batismo de forma, conforme a Bíblia diz, por imersão, a pessoa é submersa. E eu acho por bem também falar para os irmãos que essa questão do batismo já era conhecida no Antigo Testamento. Antes de os discípulos de Jesus batizarem, João Batista já batizava. Então, o famoso João, o Batista, porque ele costumava batizar no lugar onde tinha bastante água, ele batizava o João. Então, nos mostra também o significado da palavra batismo, que significa imersão. Tá? O batismo anuncia uma vida, uma nova vida. Queridos, a Bíblia diz assim: eis quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Vemos aqui um texto que eu acho muito interessante, é o que está em Romanos. Romanos diz assim, olha, Romanos, capítulo de número 6, versículo número 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Então, aproveito aqui essa ilustração de Paulo para elucidar algo que acontece no batismo. O batismo é algo dramático que acontece na vida daquele que se converte, naquele que aceita Cristo como Salvador. O batismo, ele é dramatizado dessa forma porque é representado de forma simbólica a morte dessa pessoa, o sepultamento quando ele é imerso nas águas e a sua ressurreição quando ele se levanta nas águas. Então, o batismo não é para trazer a salvação para a pessoa. O batismo é para elucidar esta salvação, para demonstrar de forma pública para aquelas pessoas, para as pessoas que você está realmente decidido. Um ponto muito importante que eu acho interessante salientar, mostrar para os irmãos, que quando a pessoa ela é mergulhada ali nas águas, ela está simbolizando que ela morreu, foi sepultada, morreu para o mundo e foi sepultada, e aí, quando ela ergue das águas, ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas esse símbolo, ela não substitui a prática, porque esse símbolo é uma demonstração do que a pessoa já esteja sendo, do que a pessoa já é. Tá, meus queridos? Geralmente, quando a pessoa vai se batizar em nosso ministério, por exemplo, a pessoa ela está ali, o pastor faz a seguinte interrogação para ela: você crê em Jesus Cristo? Você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Aí a pessoa fala: sim, eu creio. Suficiente por quê, querido? Suficiente porque você não precisa de mais ninguém. Cristo é suficiente para você. Então você que vem para a igreja cristã, a igreja evangélica, você tem que ter essa consciência. Esse é o nosso credo. Nós acreditamos que Cristo ele é o suficiente. Ele é o único suficiente Salvador. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de santos, você não precisa de
um mediador qualquer, não. Você precisa apenas de Jesus. Porque Ele é o único e suficiente Salvador. Você acredita na Bíblia como a inerrante palavra de Deus? Como a infalível palavra de Deus e inerrante? Porque aqui, querido, quando você faz essa confissão, sabendo o que você está dizendo, é de suma importância. Porque existem várias pessoas que acreditam em outras coisas. Ele tem outros credos, acredita em outras liturgias, acredita em outras coisas, como a gente falou aqui no começo sobre sacramentos, que são elementos que resultam na salvação daquela pessoa. Não, nós acreditamos que Cristo é o único suficiente Salvador e que a Bíblia Sagrada ela é inerrante palavra de Deus. Então, quando nós temos esse princípio em nossas vidas, nós já eliminamos muitas heresias. Nós já conseguimos se limpar de muitas coisas. E, finalmente, também a terceira pergunta que se costuma perguntar quando a pessoa está sendo batizada, fala assim: você está disposto a obedecer a Jesus e a sua igreja? A pessoa diz que sim. Então, você vê que existem muitas pessoas submissas, pessoas que diz que está seguindo o Senhor Jesus, que está disposto a seguir o Senhor Jesus, e não obedece o Senhor Jesus. Aceita Jesus Cristo como seu Salvador, mas não quer ter Jesus Cristo como seu Senhor. Isso é muito importante na vida daquela pessoa que acredita. Queridos, nós temos o propósito aí do batismo, nós se identificamos com Cristo, porque Cristo ele foi também batizado. Cristo também demonstrou na prática o que deve acontecer conosco, porque Cristo ele foi crucificado na cruz, ele morreu, ele ressuscitou. Assim também nós temos que andar em novidade de vida. Também, além da referência de Romanos capítulo de número 6, nós temos referência também em Colossenses. Colossenses capítulo de número 2 e o versículo de número... Colossenses capítulo de número 2 e o versículo de número... Colossenses capítulo de número 2, o versículo de número 12 e o versículo de número 13 também trata sobre essa questão. Tá? E por que nós não batizamos criança? Criança ela não tem o poder de decisão, queridos. Eles não têm poder de decisão. Na Bíblia, em canto nenhum, nós vemos essa justificativa para batizar crianças. Apenas as pessoas elas eram apresentadas assim como Cristo foi apresentado no templo. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Então, se a igreja pegou esse costume de sempre apresentar as pessoas que elas são recém-nascidas. Tá? Então, nós não batizamos criança e não existe base na Bíblia para que possa batizar criança. Algumas pessoas até acreditavam que essas crianças, se morressem pagãos, eles não morriam com a salvação. Não é assim que nós acreditamos, porque não existe base na Bíblia para isso. Não existe nenhuma justificativa para isso. Agora vamos para o ponto da ceia. A ceia do Senhor anuncia a comunhão com Cristo. Querido, além de anunciar a comunhão com Cristo, conforme nós falamos aqui no começo, Cristo ele instituiu a ceia, que está em Lucas capítulo de número 22, versículo 19. Diz assim: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Querido, na antiga aliança, para que pudesse ter um testamento, para que pudesse ter um pacto, para que pudesse ter uma aliança, devia-se morrer alguém. E naquela época se morria o quê? Quem era morto? Era o cordeiro que era morto, simbolizando Cristo que viria.
posteriormente. É tanto que João Batista, em João, capítulo de número 1, e o versículo número 19, ele aponta, é um versículo muito conhecido, não somente no meio evangélico também, mas no meio católico, né? Eu lembro que quando eu participava das festas de São João, sempre se citava esse texto, né? Até mostrava uma imagem de João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é o que nós devemos entender. É Jesus que tira o pecado do mundo. Cristo, depois dele participar da Páscoa, juntamente com seus discípulos, geralmente os judeus, ele participava ali de uma ceia com cordeiro assado, com ervas amargas e com pão sem fermento. E nos mostra o texto que depois deles jantarem, Cristo eles institui a ceia. Ele institui, naquele momento, com seus discípulos, ele distribui não somente o pão, mas também o vinho. O pão simboliza o seu corpo que foi rasgado ali na cruz por nós. E o vinho simboliza o seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Querido, isso é claro. Isso é uma simbologia. O próprio Cristo falou: fazer isto em memória de mim. Nós fazemos isso em memória do Senhor Jesus. Foi o que Paulo disse. O que eu recebi do Senhor foi o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, veja aqui, está escrito aqui, em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, e o versículo de número 22, diz assim: não tende porventura casa para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então veja, querido, que não existe segredo aqui. Cristo é o Cristo que fala, que é em memória dele. A tradição protestante, né, de martírios luteranos, eles acreditavam num algo parecido com os católicos. Eu não sei se eu vou saber falar a palavra aqui, consubstanciação. É isso mesmo, que é diferente de substanciação. De transubstanciação. Tá? Que os católicos acreditavam que o próprio pão era transformado no corpo de Cristo, e o próprio vinho era transformado no sangue, de forma literal. Não é assim que nós acreditamos. E os luteranos acreditavam que Jesus estava presente ali naqueles elementos. E nós acreditamos que nós estamos participando em memória, que é de forma figurada, de forma simbólica. Portanto, querido, nem o batismo salva e nem a ceia salva. Tá? Nem o batismo e nem a ceia. São ordenanças do Senhor que nós devemos obedecer, que simboliza algo glorioso, algo maravilhoso. E Cristo fala que nós temos que participar em memória da sua morte, em memória também da comunhão, porque quando o apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante também, no capítulo de número 10, ele fala que também, além de representar o corpo de Cristo de forma literal, simbolizar a sua morte, o seu corpo que foi rasgado na cruz,
o seu corpo também, esta comunhão que nós participamos, quando nós participamos do pão, também tem algo a dizer a respeito da nossa comunhão com nossos irmãos. Porque aqui também representa o corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja. Então nós participamos dessa comunhão uns com os outros. Durante 20 séculos a igreja ela tem celebrado esta ceia no momento de comunhão com os irmãos, representando a unidade, representando a comunhão. Então é interessante, meus amados irmãos, é de suma importância que a gente não falte o culto de ceia por qualquer coisa. Nós não possamos banalizar esse culto de ceia, né? Momento de comunhão. Inclusive a gente participou da ceia agora. Que momento maravilhoso foi a ceia do Senhor. Que momento lindo. Que momento glorioso foi a ceia do Senhor. Assim também, queridos, nós devemos participar com alegria da ceia do Senhor. E nós não devemos ir para o shopping nesse momento, no momento da ceia do Senhor. Nós temos que aproveitar essa oportunidade, ir passear. Não, vejamos o que diz aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 16, diz assim: pense no cálice pelo qual damos graça a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Aí o versículo 17 diz assim: mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só. E por isso somos um só corpo. Tá, queridos? Então veja que coisa linda, que coisa gloriosa, né? Tem outra versão, a versão fiel, a Almeida Fiel, fala assim: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Querido, se você participa do pão dizendo que está em comunhão com seu irmão e você não está, você está mentindo. Se você participa do vinho, nós utilizamos aqui o suco de uva, você participa dizendo que está em comunhão com Cristo e não está, você está mentindo. Mas lá na frente, no capítulo de número 11, fala que existia consequência de nós não discernirmos, nós participarmos da ceia sem discernirmos o que está ocorrendo. Nós temos que entender o que está acontecendo, meus irmãos. Vejamos aqui o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 11, e o versículo de número 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então veja que nós não liberamos para qualquer um participar. Existem algumas pessoas que banalizam. Existem aqueles que supervalorizam como se tivesse algo, como se resultasse em salvação. Porque se eu acredito que isso é algo, esses elementos, ele traz a salvação, então nós estamos atribuindo a salvação a esses elementos. Mas, embora nós não devemos valorizar dessa forma, ou entender dessa forma, ou abraçar dessa forma, nós não devemos também desprezar a ceia ou banalizar a ceia do Senhor. Tá? Então, por isso que nós costumamos ensinar para as pessoas que as pessoas devem ser batizadas, as pessoas devem estar conscientes desse ato, do que estão fazendo. Porque essas pessoas elas não podem participar da ceia do Senhor sem ter consciência do que aquilo representa.
ali está representando o corpo do Senhor. Tá? Então as pessoas não poderão banalizar esse momento de comunhão, esse momento de respeito pelas coisas de Deus. Enquanto nós não podemos entender que é um sacramento, também nós não podemos entender que deve ser banalizado. Então nós temos que ter o devido respeito por esses elementos, por essa simbologia. Embora que seja em memória de Cristo, é algo simbólico, nós temos que ter essa consciência, porque se não temos essa consciência, nós estamos bebendo condenação para nós. Versículo de número 28, no capítulo número 11, diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então eu não posso dizer assim, então vem aqui todo mundo participar. Não, queridos. Você deve saber o que você está participando. Quando você está participando, você está dizendo, eu estou em comunhão com a igreja do Senhor. Eu estou em comunhão com o corpo de Cristo. Eu estou em comunhão com Cristo. Por isso que eu estou participando. Então, a pessoa que está em fornicação, a pessoa que está nos vícios, no adultério, as pessoas que estão na lascívia, na glutonaria, na embriaguez, não, a pessoa não pode. Teve uma certa pessoa que veio para o nosso ministério nessas condições. E eu peguei e falei para ele, irmão, você não pode participar nessas condições. E era uma pessoa que era alcoólatra. E graças a Deus, com essa instrução, trazendo para essa pessoa a consciência que ela devia ter, a consciência, ela tinha que examinar a si mesma, para que ela não pudesse participar de forma indigna. Essa pessoa foi curada. Cristo trouxe a cura para a vida dessa pessoa. O Senhor trouxe a restauração para a vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela teve o temor. E o Senhor tirou ela desse vício. O Senhor restituiu o seu trabalho. Essa pessoa se tornou uma pessoa digna. Se tornou uma pessoa digna da sociedade. Até agora, não sei por medo até agora, que eu saiba, ela não voltou ainda. Mas eu tive uma conversa com ele e eu aconselhei que eu já acreditava que ele estaria pronto. Mas aí ele disse que tinha algumas coisas ainda que precisavam melhorar. Então, queridos, veja que situação, né? A pessoa que participa indignamente, ela pode até morrer. Ela fica muitas vezes insensível. E tem pessoas que falam, não, essa pessoa vai se fortificar, vai se edificar participando da ceia. Não, querido, não é assim que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, examine-se, pois, a si mesmo. Então, queridos, nós não acreditamos que a pessoa, para ser salva, ela precisa descer as águas batismais. Porque o ladrão que foi salvo na cruz, ele não era batizado e foi salvo. Nós não acreditamos que as crianças, elas são pagãs, elas morrem sem a salvação se elas não forem batizadas. Não, nós não acreditamos nisso, porque não é isso que é a palavra do Senhor. No entanto, a gente orienta que as pessoas devem desejar a se batizar. Porque se as pessoas, quando você não quer assumir uma aliança, é porque você tem alguma pendência. Ou você não sabe, ou você tem algum vício, alguma coisa que entende que vai comprometer esse compromisso que você vai assumir. Então, é muito interessante. Se você ama, você não vai temer de assumir este compromisso. É igual a pessoa que ama alguém, sabe, que realmente está decidido, vai colocar uma aliança no dedo dessa pessoa. Glória a Deus. Você já fez uma aliança com o Senhor? Você está disposto a se casar com Ele? Você está disposto a banquetear com Ele? O nosso culto de ceia é um banquete. Glória a Jesus. Quando Cristo vier, que Ele vai vir até as nuvens
e vai nos arrebatar num abrir e fechar de olhos, nós devemos estar prontos. Existem algumas pessoas que eles não estão prontos. E eles não querem se batizar. E eles não se sentem dignos também de participar da ceia. Né? E tem algumas pessoas que participam de qualquer jeito. E em vez de ser edificado, em vez de ser nutrido, fortalecido espiritualmente, eles ficam fracos e eles ficam doentes, conforme diz a palavra do Senhor. E existem outras pessoas que até morrem. Finalmente, muitos deles até fisicamente e espiritualmente. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Deus abençoe cada um dos seus irmãos, dos nossos irmãos. Que Deus abençoe você que sentir de passar essa informação que muitas pessoas não têm. Essa informação é passada de forma vilipendiada, distorcida. Tem pessoas que assassinam o texto sagrado. E não é assim que nós devemos fazer. Existem muitas pessoas que estão dormindo porque não valoriza aquilo que a palavra do Senhor diz. Tem que participar de forma digna. Você tem que ter a consciência, meu irmão. A Bíblia diz assim, que ninguém sabe as coisas do homem no seu espírito do homem que nele está. Você tem consciência? O Senhor te deu uma consciência. O Senhor colocou um juízo dentro de você. E você deve participar com alegria. Se tiver alguma coisa para resolver, fale com o seu professor. Fale com o seu pastor. Né? Se a gente não poder resolver, não poder orientar, a gente passa para o nosso pastor. Mas não deixe de participar da ceia do Senhor. Com alegria, glória a Deus. Mas também não participa de forma dissoluta, de forma profana. Que para mim, uma das piores coisas é a profanação. É você, sabe, não considerar as coisas de Deus. Então honre o Senhor, que o Senhor também vai te honrar. Glória a Deus. Cada vez que eu participo da ceia, que eu cerco a mesa, aleluia, tenho uma alegria. Assim, obrigado, Senhor, por esse momento. Que cada mês que chegar o momento de cercarmos a mesa, nós possamos cercar a mesa com alegria. Amém? Então, obedeça a ordem do Senhor. Aleluia. Seja batizado nas águas e participe da ceia. E não falte a ceia do Senhor. Amém? Valorize esse momento de comunhão. Não despreze. Glória a Deus. Aleluia. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Amém? Passe essa mensagem para as outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém.